rádio em 3 minutinhos. Hoje o break tá grande. Vai demorar um pouquinho mais. O break tá grande hoje? Tá grande. É. Dia Mundial do Rock, aniversário da rádio, né, Bran? 20 anos, cara. 20 anos. 20 anos de Kiss FM hoje. Quantos anos mesmo? você tá aqui, Bran? Vou fazer 14 já. 14 anos? Caraca. Quase os 20 anos da rádio você tá aqui. Incrível, cara. Cumpriu a etapa toda praticamente, hein? Cara, quando eu entrei aqui, não imaginava, inclusive, pra dizer que, falar a real, que ia ficar tanto tempo. Assim, Mas você já veio com a proposta de locutor pra cá? Como é que foi? Ah, não, eu já trabalhava em outras rádios. A Kiss é a 4ª rádio de rock que eu trabalho. Só trabalhei com rock até hoje, cara. Seu Mas que rádio estilo. você tá trabalhando? Daqui de São Paulo? 2 em Santos e uma aqui em São Paulo. Cheguei a passar um tempinho no 89, bem curto. Antes deles mudarem, lembra quando eles Que virou saíram? uma época, virou pop. Então, né? aí foi nessa eu fui espirrado. Agora, não faz muito tempo que voltou a rock. Faz um tempo, faz muitos anos. Faz uns 8 anos. 8 mais, anos né? já? Acho que foi 2012, 13, 7, 8 anos. Mas você trabalhou lá na primeira fase. 2006, começo de 2006. Foi quando eu vim para São Paulo, porque antes eu tinha trabalhado na rede deles, na Baixada. E trabalhei numa outra rádio de Santos, que era Enseada FM, que foi uma rádio bem legal de rock que teve lá. Onde eu comecei em 90 eu comecei nessa rádio em 98. Já tinha feito outras coisas menores desde 96. Em 98 eu comecei lá. Eu fiquei 5 anos nessa rádio, a rádio acabou. Eu fui para essa que era a rede da 89 lá na Baixada, fiquei mais um pouquinho. Depois vim para cá, para Oswaldo Cruz ali. Porque eles mudaram de estilo, saiu o rock, aí eu Mudaram. só trabalho com rock. Trabalha com o que você gosta, né? Eu vim trabalhar no rádio, não foi para ser radialista, foi para falar de rock e tocar rock, entendeu? Você toca? Tem banda, essas paradas? Não, eu toco só botão. Sou DJ. É mesmo? DJ de rock, né? Faço muitas baladas. O Branco tem um canal, viu? O canal do Branco. É, O Branco. então, chama o canal do Branco. Estamos batalhando aí para crescer, é difícil. Mas sempre assim, não tem nada fácil, velho. Não, nada mesmo. Esse meio do rock é um meio de público mais velho, né? O pessoal não está tão acostumado com esse negócio de YouTube, essa coisa de, né? Para fazer as pessoas irem lá parar para assistir, participar, é mais difícil. Difícil. E tem pouca gente falando de rock de canal do YouTube brasileiro. Poucos. Tem uns baluartes aí, né? Então, assim, o público que já é meio nichado acaba assistindo muito esses baluartes aí, que são os caras que já estão há mais tempo, né? Também no retorno. E quem vai entrar depois, aumentou? O meu tá mudo, por enquanto. Mexe aí, que deve ser aqui. Tá. Ele falou que a convidada está esperando, quando vocês quiserem anunciar. A convidada tá esperando já? É. Ela já entrou? Mandou mensagem aqui. Não, ela vai entrar quando vocês anunciarem. Ah, tá bom. Vamos entrar no ar, né? Vamos entrar no ar? Vamos tirar Ela tá aguardando? Tá, deve estar no stand-by aqui da live, entendeu? Ah, então perfeito, então. 8h05, muito boa noite, está começando mais um Tudo ou Nada, hoje é o programa de número 7, Marco Kim, Vinícius Fuzikawa, muito boa noite. Boa noite, Branco, boa noite, ouvinte, Kiss FM, parabéns, Kiss FM, Isso aí. parabéns, dia aí, mundial do rock and roll, estamos aqui começando mais um programa com meu brother Vinícius Fuzikawa, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kim, boa noite, Branco, boa noite, família Rock and Roll. Vamos que vamos, né, Kim? Vamos que vamos. A nossa convidada já tá. Se você tá liberado aí, já pode que eu já vou. No aguardo, né? Já pode colocar, mandar bala aí, porque o tempo da convidada é preciosíssimo aqui, né? E a gente vai começar agora o programa. Estou anunciando a convidada, anunciamos aqui. Lembrando que esse programa tem um patrocínio de Ativa, apoio de Nelógica. Convidada, a doutora escuta? Doutora, tô ouvindo bem, tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo a doutora. Eu tô ouvindo bem, tá me ouvindo? Só um segundo, pessoal da live. Peraí. Por favor. A gente não está recebendo o retorno dela aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Probleminhas técnicos, mas quem sabe faz ao vivo, como diria o glorioso Fausto Silva. Só um recadinho aqui. Estão ouvindo agora? Não? Mexe aqui no áudio da live. Pessoal, Tá. Na semana passada, a gente ficou de fazer um sorteio aqui, que é o sorteio da Alexa. Infelizmente, a gente foi um programa corrido aí com o pessoal do Bola e com o Carioca. E hoje a gente vai fazer esse sorteio da Alexa. Então, quem quiser ir concorrer, fica aí ouvindo aí na rádio. Fique ligado, porque a gente vai fazer aí depois dos intervalos no meio do programa. Fechado, Kim? Maravilha, perfeito. Fiquem conectados aí, atentos aí, que hoje tem o sorteio da Alexa, enquanto a gente vai fazendo aí arrumando
o áudio, né? O áudio, o vídeo já está ok, só está faltando conectar o áudio aqui. Mas eu vou falando um pouco aí, então, apresentando a convidada, antes que o áudio volte. Nossa ilustríssima convidada é a primeira mulher do programa que a gente está trazendo aí, na oitava, sétima edição? Não, sétima edição, né, Vini? Sétima. Número 7, e não podia ter sido uma chancela tão bacana, uma pessoa tão emblemática de gestor positivo aí. A doutora, hoje ela é deputada estadual pelo PSL, o Branco está indo ver o áudio. Também ela recebeu aí, na última eleição, na verdade na eleição que ela disputou, mais de 2 milhões de votos, se tornando aí a figura aí que, dentro da seara, tanto na estadual quanto na federal, receber essa quantidade de votos. A doutora Janaína Pascoal está nos aguardando, arruma o áudio, o pessoal está ali ainda, tá ok aí? Estão me ouvindo, não? Estão ouvindo agora? Vamos aguardar mais um pouco. Para você que sintonizou agora, estamos começando aqui o programa Tudo ou Nada. Para você também que está no nosso canal no YouTube através da Kiss FM. Estamos com a deputada doutora Janaína Pascoal, aguardando aí o áudio estabelecer para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá, o problema é aí ou é aqui? Arrumou, agora chegou. foi. Agora chegou. Doutora, escuta? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo Perfeito, bem, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então Vamos começar pronto. o programa? Então tá valendo, Vini. Vamos lá, Vini. Estamos aqui com a deputada. Muito obrigado pela sua presença, pela participação. Sabemos que o seu tempo é corrido e precioso. Doutora, eu quero começar com uma pergunta. CPI do Covid bombando aí, né? CPI do Covid tá todo dia tem uma notícia diferente. Algumas pessoas aí suscitam que essa CPI é justamente como oposição ao governo, outras pessoas falam que realmente é para ver se realmente teve desvio de verba, mas a senhora não acha que é um momento um pouco, já que o Brasil está precisando de tanta coisa importante como a reforma tributária, que está aí no gatilho, a CPI não atrasa um pouco? A gente não tem outras prioridades para estar tocando aí na pauta do país? Olha, eu penso que a CPI... Estão me ouvindo bem agora, não? Está chegando aí? Tá? Sim, está chegando. A CPI teria que ter uma abordagem mais técnica, né? Por exemplo, foram lá os dois irmãos prestar depoimento, Luiz Miranda e o irmão dele, Ricardo Miranda. Depois saíram de lá fazendo ilações de que haveria um tal de um áudio, de um vídeo, de uma gravação. Tem que chamar os dois e dizer o seguinte, afinal, tem ou não tem gravação? Porque esse tipo de palhaçada, desculpa o termo, é que não pode acontecer, entendeu? Se eles fizeram uma denúncia, levaram um relato, né? Eu, por exemplo, no primeiro momento, eu dei credibilidade ao relato, né? Vamos apurar, vamos investigar. Mas aí não apresentaram nada e ficaram fazendo ameaças, no caso, o deputado, né? O irmão dele está calado, de que teria uma gravação e ninguém intima esse cidadão para mostrar essa tal gravação. Fizeram uma série de acusações ao líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros. Eu mesma falei, na dúvida afasta para apurar. Mas o homem está pedindo para ser ouvido desde o momento que o nome dele foi levantado e não marcam um momento, um depoimento dele. Então, assim, a CPI perde o crédito quando não tem uma abordagem técnica, né? Eu não desmereço a importância de uma CPI e a necessidade de investigar uma eventual irregularidade. Agora, aquilo está, assim, visivelmente distorcido, né? Eu vejo dessa forma. Então, se querem apurar, eu, se fosse o presidente do Senado, não prorrogaria essa CPI, pegaria os documentos referentes a essa tal contratação aí da Covaxin, mandaria para o Ministério Público fazer uma investigação técnica, entendeu? Aí tem que chamar todo mundo vai ter oportunidade de se manifestar, quebra sigilo bancário, quebra sigilo fiscal de quem tiver elementos para quebrar e apura verdadeiramente. Não tem sentido um cidadão levantar uma confusão dessa no país
e ficar com brincadeira, se tem vídeo, se tem áudio, se não tem gravação, entendeu? Então, acho que já passou da hora do trabalho ser feito com seriedade. Boa. Doutora, boa noite. Vinícius, tudo bem? Doutora, Olá. Para quem não conhece, apesar de ser muito difícil não conhecer a senhora, você foi uma das responsáveis aí pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? O nosso programa aqui ele tem um viés muito voltado para a parte de economia, de finanças, de dinheiro, de investimentos. E hoje você vê também aqui no Brasil uma nova vontade de ter um novo impeachment aí. Eu te faço uma pergunta agora um pouco fora do âmbito jurista, tá? Você pode também complementar com o âmbito jurista. Quando um processo de impeachment, você começa um processo de impeachment, pensa nisso, em algum momento no parlamento se pensa na questão econômica ou como o país será afetado economicamente pelo impeachment, ou simplesmente se olha pelo fato, ou pelo problema, ou pela corrupção que foi identificada? Como é que é feito isso? Ou se dentro do parlamento existe essa conversa também econômica? Esse cuidado com a economia. Cuidado com a economia. Olha, quando eu fiz o pedido da presidente e conduzi o processo, eu pessoalmente não tinha uma preocupação com a economia, né? Eu entendi o seguinte: é melhor enfrentar as ilicitudes, entendeu? Tirar esse pessoal que está prejudicando muito o país do poder, ainda que haja algum tipo de impacto negativo num primeiro momento, para fins de estabilidade, de confiança no sistema. Você enfrentar essas ilicitudes é melhor, tá? Então, foi esse o meu raciocínio quando eu pedi o impeachment da presidente Dilma e conduzi o processo. Mas muitos analistas, né, entendiam que o processo ganhou força justamente em virtude de uma alegada incapacidade da presidente em conduzir a economia, tá? Então, assim, eu estou te trazendo o outro lado. Força quando a economia não vai bem, né? Muita gente acha que o pedido de impeachment da presidente Dilma ganhou força em virtude dos malefícios da economia, né? Seja pela política dela, pela inabilidade dela. Essa não é a minha leitura, nem foi o meu objetivo, tá? Agora, neste momento, muito embora eu faça muitas críticas à maneira do presidente se comunicar, a falta de cuidado dele, né, com o ritual do próprio cargo, entendeu? Com a maneira que ele deveria agir como presidente da República, eu não vejo crimes de responsabilidade. Então, a gente ir adiante com o processo só porque as pessoas não gostam dele, porque a imprensa não gosta dele, eu entendo que é algo que é deletério para o país, inclusive sob o aspecto econômico, porque gera insegurança jurídica, né? Gera insegurança. Agora, que o presidente deveria ter um conselheiro ali que segurasse um pouco esse ânimo dele, né? Porque essa maneira atabalhoada dele também traz uma certa instabilidade, né? A gente nunca sabe qual vai ser a frase do dia, qual vai ser a confusão do dia. Então, assim, a sensação que dá é que depois de Bolsonaro, né, a vida no Brasil será um tédio, porque com ele não tem tédio. Todo santo dia ele inventa uma moda. Montanha-russa. E muito embora o brasileiro seja muito... O brasileiro é um povo muito bom, né? A gente se adapta às coisas, né, com mais facilidade do que os outros povos. Mas um pouco de estabilidade ajuda, né? Ajuda o campo jurídico, ajuda o campo econômico. Então, ele deveria fazer também esse juízo crítico, né? Ele deveria fazer esse juízo crítico. Doutora, essa questão que a senhora falou da instabilidade jurídica, né? O próprio fato do STF ter dado elegibilidade ali, deixado o Lula elegível, por exemplo, para 2022, acabou sendo uma própria prova aí, né? Ou, na verdade, uma forma de dizer para o atual presidente, olha, colocar um pouco de rédea, né? Alguém que possa enfrentá-lo na eleição de 2022. E o fato do próprio presidente também fazer as motociatas e mostrar para o STF que ele não está sozinho. Essa troca de farpas nas entrelinhas, elas acabam, de uma certa forma, prejudicando a própria eleição do ano que vem, que polariza cada vez mais. A senhora acha que falta uma terceira via para o ano que vem, 2022? Então, assim, primeira coisa que eu queria tranquilizar a população, muita gente vem escrevendo, mandando mensagem,
que nós corremos risco, que a nossa democracia corre risco. Eu não vejo nenhum risco, mesmo com essas falácias do presidente, não vejo nenhuma chance dele querer fazer nada contra a democracia, de maneira nenhuma. Agora, ele externa o seu inconformismo, por exemplo, com essa decisão do Supremo, que é uma decisão política. A decisão do Supremo em eliminar as ações, as condenações contra o ex-presidente Lula, essas decisões do Supremo foram políticas. Eu até tenho brincado que o Lula deve muito ao Bolsonaro, porque eu tenho certeza que se não fosse o medo do Bolsonaro, a resistência ao Bolsonaro, que o Supremo não teria anulado as suas próprias decisões, porque no resultado foi isso que aconteceu. O pessoal fala, ele acabou com a Lava Jato, anulou todo o trabalho do Sérgio Moro. Não foi só o trabalho do Sérgio Moro. Foi do Sérgio Moro, foi do Tribunal Regional da 4ª Região, foi do STJ, foi do próprio STF. Para quê? Para liberar alguém que tivesse força para combater o Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro fala, olha, eu estou com medo das eleições de 2022, eu estou preocupado, ele tem razão de estar preocupado. Não porque não haverá eleições, mas porque houve aí um pecado original. O objetivo foi libertar o Lula para tirar o Bolsonaro. Isso para mim está muito claro. E eu não sou uma pessoa que fecha os olhos, entendeu? Aos defeitos do governo do presidente, aos defeitos do presidente. O presidente poderia ser e estar muito melhor. Agora, querer dizer que o Supremo não soltou o Lula por causa do Bolsonaro, eu acho que não dá para dizer isso, entendeu? Para mim, a situação é clara. Mas, doutora, eu já vi algumas entrevistas da senhora falando que uma terceira via que seria mais, vamos dizer assim, teria mais daria um contrapeso, público, né? Seria o Moro, né? Eu acho que... Pode falar, desculpa. Não, por que eu acho que o Moro seria um bom nome? Não é porque eu acredite que ele tem mais chance de ganhar, não é isso, não é... A minha análise não é uma análise eleitoral, tá? É uma análise de princípios. Para mim, o Moro é uma das figuras que concretiza os valores pelos quais a gente lutou, entendeu? Esses valores de depuração, Então, assim, o trabalho dele foi muito, muito atacado. Ele ainda é uma pessoa que é perseguida pelo trabalho prestado ao país. Então, eu acredito que a figura dele pode reavivar esses valores pelos quais tantos brasileiros lutaram, entendeu? Daí é que eu entendo que ele seria uma terceira via interessante. Se ele vai ser viável eleitoralmente, a gente vai ter que esperar. Eu acredito que ele tem condições de reacender essa chama, vamos dizer assim. Mas ele precisa... Oi? Não, eu ia perguntar para o Kim Não te ouvi. Na visão de mercado. Você acha que o Moro seria uma boa opção para o mercado financeiro? Na visão do mercado financeiro, eu acho, não sei se a doutora concorda comigo, mas eu acho difícil o cara, por exemplo, a gente está falando do Moro, como a doutora sugeriu, como um contraponto dessa polarização. Mas eu acho difícil, doutora, o cara que aperta no que ele vota no Moro, ele pega o dedinho dele e vote na esquerda. Eu acho muito difícil. No final das contas, pelo menos uma percepção em relação ao mercado. Você, de uma certa forma, acaba tendo uma polarização. A não ser que você tenha um nome forte para a eleição de 2022, que seja um meio do caminho. Mas, doutora, historicamente, a gente tem aí, a esquerda tem mais ou menos 25% dos votos, assim como o Bolsonaro mais ou menos almeja 30% dos votos. Estamos falando 45% à deriva, que deve ser o seu caso, doutora? Porque a senhora não tem um candidato pré-estabelecido. Mas no pior dos mundos, não tem uma outra ponta, tem que ser lá ou cá. Quem que a doutora ficaria? Não, se a situação ficar assim, eu voto no Bolsonaro, eu não tenho dúvida. Eu não voto na esquerda. Mesmo sendo enraizada ali no núcleo da esquerda, porque a doutora dá aula na USP, não é? Mas eu sempre fui um contraponto dentro da universidade pública, Inclusive, todas as dificuldades que eu vivenciei na universidade pública foi justamente por ser vista dentro da USP como extrema-direita, algo que eu nunca fui. Mas para os padrões USP,
né, eles me consideravam de extrema-direita, entendeu? Então, assim, num confronto entre Lula e Bolsonaro, ou entre PT, ou PSOL e Bolsonaro, eu não tenho dúvida que eu voto no Bolsonaro. A minha preocupação é se o país aguenta mais 4 anos de tanta confusão, porque o Bolsonaro, ele governa no conflito. Eu estou para te dizer que ele não consegue governar de outra forma. Porque quando tem uma calmaria, ele causa. Né? Então, assim, a minha preocupação é essa. Eu acho que é muito conflito, conflitos, na maioria, desnecessários, né? Dele, dos seguidores dele, dos filhos dele. Então, assim, a minha preocupação é da gente, há 1 ano e meio da eleição, se conformar que nós não temos nenhuma outra possibilidade. Agora, vai ser um juízo de risco. Chegar perto da eleição, vamos supor, o Sérgio Moro se candidata, mas não decola. Né? A gente vai correr risco de tirar voto de quem tem chance de derrotar o PT? Acho pouco provável. Né? Então, assim, essa avaliação, todo eleitor vai fazer, cada um para o seu lado. Né? Então, assim, eu gostaria verdadeiramente de ter um caminho diferenciado, né? Um pouco mais estável, um pouco menos tenso, entendeu? Porque o Brasil precisa de um pouco de estabilidade. Mas se não tiver... Conclua, sim, doutora, eu acho que todas as áreas, né? A parte financeira, econômica, a parte jurídica, também a parte social. É muito ruim a dinâmica de gestão do país, essa dinâmica de embate, ela não é positiva. Agora, entre o Lula e o PT e o Bolsonaro, eu não tenho dúvida. Né? Da mesma maneira como eu conheço muita gente que diz que vota Lula ou que anula, eu não vou me omitir, entendeu? Depois de tudo que eu passei para tirar o PT, eu vou permitir? Não posso. Doutora, no meio da convenção do PSL, a senhora disse que uma preocupação muito grande era do bolsonarismo ser um petismo ao contrário. Passou 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio depois que você suscitou isso, né? Não afirmou. Você acha que isso está mais latente ou não? Principalmente no início do governo do presidente, isso aconteceu com muita cor. Né? Os bolsonaristas, quando chegaram ao poder, eles chegaram com muita gana e passaram a agir, sim, como os petistas, né? Perseguindo quem falasse qualquer coisa contra, destruindo nas redes, chamando de comunista, da mesma maneira que os petistas chamam de fascistas, chamam de reacionário e assim por diante. Então, eles trabalharam muito com a mesma maneira de agir. De um tempo para cá, eu acho que eles estão percebendo, né, que erraram, que eles, na verdade, perderam apoio por serem muito agressivos, por perseguirem justamente as pessoas que os ajudaram a chegar ao poder. Então, de um tempo para cá, eu percebo que eles estão fazendo aí uma meia-culpa. Eles estão baixando um pouco o tom. Se isso é sincero, em decorrência de uma constatação de um erro, ou se isso é estratégico, porque está chegando mais perto da eleição e eles vão precisar de apoio, aí eu não sei, entendeu? Eu prefiro achar, né, que eles estão colocando a mão na consciência, porque houve, assim, um comportamento muito stalinista. Né? O Bolsonaro chegou ao poder e passaram a perseguir quem ajudou a chegar lá. Né? Mandar todo mundo embora, afastar todo mundo, suscitar um monte de dúvidas. Então, houve um comportamento stalinista, que eu cheguei até no começo a brincar, falando, não, isso aí não é coisa de direita. Né? Essas perseguições são coisas de esquerda. Né? Mas eles estão um pouco mais ponderados. Né? Não, vamos aguardar para ver até onde vai. Doutora, aproveito esse deixa que você deixou assim e falo. Hoje você deve ser atacada pela direita. Pau para todo lado. Deve ser atacada pela esquerda. E tem uma galera que não gosta de política que também deve atacar você, porque não quer ouvir de política. Só pancada. E esses 2 milhões de votos que você teve na eleição passada, você acredita que eles se repitam para a próxima eleição? De onde vem esses 2 milhões de votos? Você provavelmente acha que tinha alguma ligação com o apoio ao governo do Bolsonaro? E se você vai se candidatar na próxima eleição?
Tá, olha, ninguém que votou em mim durante a campanha verbalizou que era por causa do Bolsonaro. Muito ao contrário. Muita gente dizia o seguinte, olha, eu gostaria de votar em você, gosto do seu trabalho, mas como você está apoiando o Bolsonaro, não vou votar. Isso aconteceu, tá? Daí a dizer que os votos foram exclusivamente meus, vai soar pedantismo, e aí eu vou ser mais atacado ainda do que... Então, assim, o que as pessoas verbalizaram, que votavam em mim, grande parte, em função do processo de impeachment, a esmagadora maioria, em razão da luta contra o PT, contra o totalitarismo petista, um grupo, por entender, concordando ou não, que eu sou uma pessoa que luta pelas convicções, né, e que isso é importante na política, algumas pessoas, por eu ser independente e não atacar ninguém pessoalmente, mas discutir ideias, e um grupo que me honrou muito, principalmente jovens, pelo fato de eu ser defensora, de eu ser pró-vida, né, de eu ter ido ao Supremo, defender a vida intrauterina. Eu fiquei muito surpresa durante a campanha como jovens verbalizaram que iam votar em mim por essa pauta pró-vida, que era algo que eu não esperava. Quem entende de política, muita gente me fala que eu não vou ter uma votação expressiva, porque justamente por ser muito independente, por não defender pautas de maneira assim, eu defendo com convicção, mas eu não defendo nada de maneira cega, né? Eu respeito as outras pessoas, eu nunca engano o eleitor ou o cidadão, eu falo das dificuldades de cada projeto, de cada votação, e ainda, né, o eleitor brasileiro, eu sinto que gosta de ser enganado. É como se preferisse que a gente mentisse para ele. Quando você fala a verdade, explica o meio do caminho, como é que são os trâmites, quando você quer que a pessoa esteja consciente do que está acontecendo, você leva uma preocupação que a pessoa não quer ter, né? A pessoa quer alguém que fale, que vai resolver, que tudo vai dar certo, que ela vai, sabe, que ela resolve, que ela salva. O brasileiro ainda está muito acostumado com a figura do salvador da pátria na política. E isso eu nunca admiti, não é agora, né, com eventual interesse, que eu vou agora vestir uma roupa ou uma imagem que não é a minha. Eu ensinei os meus alunos a vida inteira a terem juízo crítico, a analisarem as coisas de maneira distanciada, a se prepararem para ocuparem os cargos, a não endeusarem seres humanos, não importa se de esquerda ou de direita, entendeu? Então, assim, eu tento praticar agora dentro da política, o que eu sempre ensinei, né, e pratiquei nas minhas outras atividades. Então, não sei, muita gente diz, olha, você não vai ter votação expressiva, eu tenho falado que quero me candidatar ao Senado, esse é meu plano para 2022, muita gente jogando água fria, dizendo que eu não tenho a menor chance, que é uma eleição dificílima, que é uma única cadeira, que eu deveria tentar a Câmara, né, que estão menos votos necessários, e aí eu teria uma chance de estar eleita. Eu ouço, entendeu? Respeito, mas é o seguinte, eu entendo assim, eu estou me voluntariando a fazer um trabalho, da maneira que eu acredito que é certa. Se a população vai entender que é ou não, entendeu? É uma decisão da população, por isso que a democracia é bonita. O meu lado é falar a verdade, do que eu acho certo, de como eu pretendo trabalhar. E o eleitor decide. Uma última pergunta aqui do meu lado, doutora. Não, imagina, pode perguntar, doutora. Para o Brasil agora, mais importante, uma reforma tributária que está vindo aí, esse pacote, ou você acha que teria sido melhor ter feito a reforma política? Eu considero as reformas administrativa e política mais importantes, tá? Desde que sejam reformas de verdade, e não para inglês ver. Porque, assim, tem uma reforma administrativa em trâmite, que hoje até teve uma votação acho que foi no Senado ou na Câmara, acho que foi na Câmara, aprovando o teto, né, não ter nenhum pagamento acima do teto, o que, a bem da verdade, sequer seria necessário, porque a Constituição já proíbe pagamentos acima do teto, então nem precisaria, mas tudo bem, estão fazendo.
Só que também estão criando maneiras de contratar pessoas fora desse teto. E aí eu já faço as minhas críticas, entendeu? É para ser teto para todo mundo, né? E eu defendo, inclusive, que tem que cortar os pagamentos atuais, não só os futuros. Tá? Então, por exemplo, gente que ganha pensão acima do teto constitucional, aposentadoria acima do teto, não só os salários, né, mas quaisquer benefícios, tem que ter isso cortado já. Porque se fere o teto constitucional, não pode ser direito adquirido, tá compreendendo? Então, eu vejo que essa reforma para enxugamento da máquina, para moralização da máquina, ela é a preocupação número 1. E a reforma política de verdade seria muito importante, inclusive com impacto na economia. Tá? O que eu chamo de reforma política de verdade? Primeiro, admitir candidaturas avulsas. Tá? Hoje nós vivemos o cartel dos partidos. Se os caciques dos partidos se juntarem e combinarem, ninguém vai dar a legenda para Janaína concorrer ao Senado, porque, vamos imaginar, não sei se é o caso, o povo quer votar nela, mas nós não queremos que ela seja eleita, porque ela não defende as bandeiras que nós entendemos que são as adequadas. Eu não consigo legenda para me candidatar. E se eu falar, não, eu quero concorrer, né, eu vou pagar os gastos da minha campanha do meu bolso, eu não quero dinheiro público, e pedir uma ordem judicial, eu não consigo. Então, a gente precisa das candidaturas avulsas para cortar com esse cartel. Para os partidos, melhor, não é para acabar com o partido, é para que eles tenham uma concorrência, pelo menos. Outra coisa, a reforma política só vai ser real quando ela diminuir o número de parlamentares, tá? Diminuir drasticamente o número de parlamentares federais, estaduais e municipais. Ah, por quê? Só para economizar? Não, não é só para economizar. Vai economizar, isso é bom. Mas é para que sejam poucos parlamentares, para que esses parlamentares tenham a necessidade de se qualificar para efetivamente participar do debate político. Né? Hoje, nós tem gente que é deputado que a gente nem imagina que é. Às vezes o cidadão recebe um projeto pronto no gabinete, nem lê, protocoliza esse projeto, o projeto anda, o projeto é aprovado e esse cidadão não precisou dar uma entrevista, falar uma vez no plenário para defender um projeto. Você não sabe se é lobby, você não sabe o que é, entendeu? Então, assim, com menos parlamentares, além da economia, os quadros precisarão se qualificar, precisarão estar expostos no debate público, porque, a bem da verdade, a nossa política ficou muito reduzida, né? A distribuição de emendas. Então, assim, você vai visitar uma cidade, ninguém quer discutir temas, quer saber quanto é que você vai levar de dinheiro para a cidade, né? E isso é uma corruptela da democracia, porque o papel do parlamentar é deliberar, entendeu? É discutir as ideias, votar, fazer as linhas mestras das políticas públicas, e hoje isso praticamente não acontece, porque ficou essa coisa de mandar emenda. Então, assim, não deixa de ser uma maneira, ainda que lícita, porque está prevista em lei, de compra de voto. Então, assim, a gente tem discussões muito profundas a fazer nessa reforma política, e a reforma política que está em andamento, ela é uma reforma muito, assim, superficial, fala que admite candidatura avulsa, mas o candidato vai ter que ter tantas assinaturas de apoio que fica inviável, é como se ele tivesse que abrir um partido nele próprio. Cria esse tal distrito aí, que a gente tem riscos também, se não for muito bem pensado, né, até de controle pelo crime. Então, assim, eu entendo hoje que as reformas administrativa e política são mais importantes, né? A reforma tributária é importante? Está sendo debatida. Quanto mais nós conseguirmos reduzir a carga, na minha leitura, tá? A carga tributária, sobretudo para quem produz, melhor. Né? Porque aí a gente tem uma produção de riqueza, de empregos, a capacitação. Eu tenho visitado muitas cidades, acreditem vocês ou não, existem vagas de trabalho e não tem pessoas qualificadas para ocuparem essas vagas. Né? Não raras vezes a cidade tem que importar, estou brincando aqui, mas o verbo é esse, importar mão de obra.
para poder ocupar as vagas de trabalho. Então, assim, existem reformas estruturais que precisam ser feitas e a gente não consegue debater também em função dessa polarização. As discussões estão muito superficiais, infelizmente. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Respondeu sim. Para quem está sintonizando agora, estamos conversando com a deputada estadual, Janaína Pascoal. Doutora, a gente vai ter um break para uma música e eu sei que o seu tempo é corrido. Eu não sei se você consegue ficar depois da música com a gente. Não quero também tomar o seu tempo. Se vocês puderem terminar de perguntar e depois já ir para a música, eu já me despeço. Tem alguma coisa mais, não? Não, perfeito. Então, a gente vou despedir da doutora, vou agradecer aqui, né? Eu espero que você tenha um sucesso na sua eleição para o Senado, aí, se você realmente for concorrer. Eu quero pontuar a minha percepção, tá? A minha visão. Eu gosto muito da sua imparcialidade, da forma como você conduz aí as suas respostas e o seu pensamento. Eu acho que se a gente está pensando numa nova política, talvez sejam pessoas assim com seus ideais que a gente está falando que seja a nova política que nós estamos precisando. Eu quero agradecer demais a presença, Vini. É importante também a gente ressaltar aqui que a gente pesa no programa é o debate. Exato. De você ir para um viés de direita ou de esquerda que você tenha, nesse mundo tão polarizado que a gente vive hoje, é bom você escutar opiniões, você conversar, você debater. Eu acho que está faltando um pouco disso, né, doutora? E eu acho que é importante o pessoal que por exemplo, votou num deputado ou numa deputada. Tá vendo que a pessoa está perdendo a mão? Né? Escreve para a pessoa, entendeu? Escreve, pega o e-mail da pessoa, escreve, dá uma orientação. Né? Um parlamentar... Oi? Se quiser falar, Cristiano. Alguém quiser falar não sei, falar com o doutor. O e-mail da Assembleia, fora as redes sociais, que eu falo praticamente todo dia, o e-mail da Assembleia é janainapascoal@al, né, de Assembleia Legislativa, .sp.gov.br. Né? Mas assim, eu não estava nem falando de mim, eu estava falando da deputada em quem eu votei, que me tira do sério. A minha deputada federal me tira do sério. Porque ela, no lugar de orientar o presidente, ela toca fogo no presidente. Então, assim, às vezes a gente precisa escrever para o parlamentar em quem a gente votou e falar, olha, baixa um pouco o tom, entendeu? Tá na hora da gente tentar... Oi? E ela te escuta quando você fala? Parece que piora. Parece que mandar mais e-mail, doutora. Gente, olha, eu queria agradecer o espaço, pedir desculpas por eu falar muito. Imagina, e desejar a todos os ouvintes de vocês muita saúde e cuidado, seguirem aí tomando todos os cuidados com a doença, mas também não deixarem a cabeça, né, impactar, porque eu estou vendo também muita gente com medo de retomar a vida, entendeu? De voltar à escola, gente recusando proposta de emprego. E eu acho que já está na hora da gente enfrentar, né, com responsabilidade essa situação. É isso. Obrigada, Marco. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Bruno. Tá? Fiquem com Deus. Beijo grande. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o break, Branquinho. Vamos lá? Vamos para o som, né? Vamos para o som. Estivemos aqui conversando, para quem estava no YouTube agora, porque continuamos no YouTube, certo? Vou mandar o som ainda. A gente está aqui no dia do rock, né? Uma das bandas favoritas da nossa audiência. Iron Maiden. E você sabe que essa doutora ela tem uma história com uma banda da Iron Maiden, né? Uma música da Iron Maiden. Então, tinha um monte de gente falando dessa música aí. Por isso que eu botei. Da The Trooper, né? Tem gente falando no chat, falando no WhatsApp. Toca The Trooper, toca The Trooper. Os caras fizeram meme. É um meme, né, Branco? É um meme. Que ela tá, tipo, pulsando no parlamento, girando a bandeira, assim. Doutora é porreta, cara. E fizeram uma... A galera tava pedindo? Tava. Eu ia falar pra você, cara, eu não sei. Tava vendo, falaram tanto no YouTube quanto no WhatsApp, toca The Trooper. Então vamos tocar The Trooper, né? O povo tá pedindo, vamos tocar. E a doutora, ela é bem comedida, ela é bem lúcida nas palavras que ela fala, né? Ela tem um racional, ela não é aquela em cima do muro, ela tem um raciocínio dela e segue. Discutir política hoje virou uma coisa complicada. Ficou mais que futebol. Cara, discutir política é pisar em ovos, né? E a gente, acho que a ideia é debater mesmo, no programa, tanto política quanto financeira, quanto futebol, colocar à tona um viés
Sim, financeiro. sim. E acho que esse é o recado que a gente deixa para todos aí, certo, Kim? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre aproveitar aqui o finalzinho do programa, fazer o sorteio que a gente não fez, né? Primeiro falando que esse programa aqui tem o patrocínio de Ativa Investimentos. E apoio de Nelógica. Apoio de Nelógica, Ativa Investimentos é uma casa aí que a gente vai falar da carteira recomendada na volta, né? Para quem está assistindo aí. Falar um pouquinho das notícias que saíram no programa. Na Quanto tempo a gente tem de programa, Branquinho? Mais uns 15 minutos. um pouco menos agora. Então uns vamos 13. esperar para a gente, quando a gente voltar ao vivo, quando a gente voltar, acabar a música, a gente fala das notícias, dá um overview pro pessoal ali. O que você acha? Fechado. Bora. Vamos fazer o sorteio, né? Não, fazer o sorteio quando voltar também pro ouvinte, né? Para todo mundo participar, né, cara? O sorteio tá de rosca. Semana passada eu esqueci completamente do sorteio. Todo mundo esqueceu. Tava mó papo aqui com os caras, né, meu? Pô, com o Bola, com o Carioca aqui. Aí a gente, cara, vai indo, né? O pessoal me cobrou depois. E aí, Vini, cadê o sorteio? Arlindo Smith. Cadê o Arlindo? Tá aí? Ali no YouTube? Arlindo, eu não vou esquecer do programa, nem Eric. Os caras estão me mandando mensagem. Cadê o sorteio? Cadê o sorteio? Então hoje a gente vai fazer. Vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Vamos falar um pouquinho também sobre, além de reforma tributária, vamos falar um pouquinho sobre a carteira recomendada. Teve alguns papéis legais que entraram. Eu vi também uma notícia que eu quero passar aqui, que é aquele mercado que a gente falou uma semana, são os NFTs. Sim. NFTs. Sim. Cara, vi uma notícia legal de games sobre NFTs. Tá bombando essa parada agora. Vai investir pra galera, ó, pessoal gamer em casa, meu filho Heitor, por exemplo, aí, ó. Heitorzão gosta de game. O Bruno que me deu essa notícia, o Bruno que trabalha comigo, passou, achei bem legal. É um mercado que bom, vai ficar interessante aí nos próximos anos. Vejo que não em curto prazo, mas que o mercado financeiro ele vai dar uma bombada aí. E é isso aí, né, Kim? Poxa, acho que hoje eu gostei bastante da entrevista. Eu gosto de política, né? Eu gosto bastante de política. Na verdade, quem trabalha no mercado financeiro, tá ligado à economia, tem que estar o tempo todo ligado em política. E esse quebra-cabeça aí, essas coisas, essas besteiras que acabam sendo faladas pelos políticos em geral, não vamos classificar um só, elas contaminam demais o mercado. Então, às vezes, você está operando lá, você tem que estar conectado. Então, de forma inevitável, você participa de política, né? Para quem não sabe, eu gosto bastante, não sei, também é um assunto complicado. Que a gente usa na bolsa, por exemplo, Bloomberg e Broadcast. Cara, são sistemas as melhores plataformas. Toda notícia que sai, cara, dá lá. E a grande sacada é o mais rápido que a notícia dá. Quem mais consegue dar mais rápido a notícia, mais tem tempo para aproveitar o mercado. A gente vai voltar pro ar. Vamos voltar? Vamos voltar agora. The Trooper com o Iron Maiden aqui na Kiss, nesse dia 13 de julho. É o dia do rock, aniversário de 20 anos da Kiss FM. E estamos aqui com o programa Tudo ou Nada, Marco Kim, Vinícius Fuzikawa. Estamos de volta, estivemos falando com a deputada estadual Janaína Pascoal, né, Vini? Falamos aí, agora a gente vai falar aí da Ativa Investimentos, que traz... Antes o quê? Antes da Ativa Investimentos. O que tem antes? Pessoal, vamos lá. Semana passada a gente ficou de fazer aqui um sorteio de uma Alexa, essa Alexa que foi nos presenteada por um dos apoiadores do programa, que é a Nelógica. A gente vai sortear essa Alexa hoje. Tá? Como é que vai ser o sorteio, Vini? Então, primeiro, esse é um sorteio que vai vir da Alexa pelo fato de a Alexa ser um programa, um sistema, né? Você fala, ela responde. Ela responde. E a Nelógica, que só não namora, hein? É uma das patrocinadoras do programa, ela tem um software, né, uma skill na Alexa, que permite que você, quando você pergunta para a Alexa, quais as principais notícias do mercado? Alexa, como é que está o pregão? Na verdade, com as perguntas específicas, ela consegue te dar essas respostas, tá? Então, a Nelógica, como uma apoiadora, que é a criadora da plataforma Profit Pro, que é a plataforma mais usada aí para quem opera no mercado financeiro, vai sortear esta Alexa. Então, quem quiser concorrer a ela, vai lá no site nelogica.com.br/produtos, faça um cadastrinho lá com o cupom Tudo ou Nada e vai lá no Instagram da @podcast Tudo ou Nada e responda a pergunta. A Nelógica é fabricante da melhor plataforma para traders. Qual o nome dessa plataforma? A gente vai dar uma olhada e vai sortear ainda hoje, certo, Kim? Então é só responder qual a melhor plataforma da Nelógica para traders, é isso? Exatamente. Posso dar dica ou não? Posso soprar ou não? Pode soprar. Termina com POR, é isso? PRO, perdão, POR. É isso aí. Então vamos lá. Vini, vamos para o giro de notícias aí que aconteceu essa semana, as notícias mais relevantes que aconteceram no mercado. Saíram uma porrada, né? Mas
Vamos falar umas aí que ficaram mais aí em evidência. Vamos lá, a primeira notícia que a gente tem aqui, que é uma coisa que a gente já discutiu nas outras semanas, é a questão da reforma tributária, né, Kim? Falamos agora com a doutora, inclusive. O governo, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar, essa é a verdade, e a reforma tributária vai mexer bastante com o mercado financeiro, né? Então, a proposta da reforma tributária é para mexer na tributação da renda fixa, que é uma delas, né, que você vai pagar menos imposto, mas, de outro lado, você tem mais imposto, a gente anunciou aqui, tanto para dividendos que você recebe, quanto para fundos de investimento imobiliário, certo, Kim? O bate-a-sopra. É bate-a-sopra. E essa semana, o Paulo Guedes falou que para a reforma tributária não vai entrar os fundos de investimento imobiliário, certo? Sim, que teve uma galera foi para fundo imobiliário, principalmente na época que o juros estava caindo bastante, né? E o fundo de investimento imobiliário existe duas tributações, né? Uma quando você compra e vende, né? Você ganha. Se eu comprei e vendi, ganhei com essa valorização, já era tributado. Porque em cotas, né? Agora, se você o aluguel que você recebe do fundo de investimento imobiliário, ele era isento de imposto de renda. Começou-se uma discussão para tributar esse imposto, mas acabou não rolando. Despencou e depois voltou. Aí não vai rolar, fundos imobiliários despencaram e agora está voltando. Então essa foi uma das notícias da semana. Fundos imobiliários aí acabaram recuperando bastante, então, o prejuízo dos últimos dias, certo? E aí, Kim, que mais temos de notícia? A notícia que não é tão do mercado, mas é engraçado, né? Do cara do Volvo. O Branco, você viu que o cara, o bilionário lá, o Richard Branson, da Virgin Records. Ele fez o primeiro. Música, ele, né, fez o primeiro tour espacial. Sabe quanto custa o bilhetinho, o ingresso? Não faço ideia. $250 mil. Troco de pilha. E detalhe, vou comprar 2. 600 pessoas na fila de espera. 600 pessoas já estão querendo ver a Terra de lá de cima para tirar uma foto, fazer uma selfie, hein? Selfie cara da porra, hein? Eu adoraria, mas nesse valor aí, acho que eu vou atrasar um pouquinho. Pensando bem. Aceita, faz o leasing, aceita parcelas? Vineta, é o seguinte, vamos lá, carteira recomendada da Ativa Investimentos. Lembrando para quem está nos ouvindo que a Ativa Investimentos, ela toda semana ela troca algumas ações na concepção dos analistas, que são muito bem instruídos, estudam e analisam as ações. Essa semana a gente teve só uma troca, saiu uma e entrou outra. Qual foi? Saiu a Vivid 3 e entrou a Lojas Renner. A Lojas Renner, ela não ficou para trás, mas ela está começando a se estruturar no e-commerce, né? O e-commerce foi o que salvou muita gente em 2020, né, 2021, as empresas de e-commerce. No ranking hoje de e-commerce no Brasil, a primeira é a Mercado Livre. Mercado Livre é uma empresa argentina que não tem ações na Bolsa do Brasil, só na Bolsa de Nova York. Segundo, eu acho que em segundo era... Magazine Luiza? Não, a Magazine Luiza está em quarto lugar, empatada com a Casas Bahia, segundo lojas, a Amazon. Que é internacional também. A Amazon é uma... uma Alexa aqui. Exatamente. E então, nessa cadeia, a Lojas Renner, ela está começando a se difundir mais nessa estruturação de e-commerce, e aí a Ativa Investimentos acredita que com esse novo entrada aí no e-commerce, vai dar um boom nas ações aí, então as ações possam subir aí na questão do consumo, certo, Vini? É isso aí. E aí continua na carteira Ambipar, que é a AMBP3. Participações. O BTG Pactual. Exato. A JBS. Sim, carne pra caramba. E a Vale do Rio Doce. E a Vale, minério de ferro, aí, commodity subindo no mundo. Aproveitando aqui o finalzinho do programa, né? Aproveitamos que estamos aí no dia mundial. Dia 13 de julho. E também aniversário da rádio. Nós temos aqui, estava falando com o pessoal hoje, nós temos algumas músicas aí que estão associadas a dinheiro, inclusive uma era a abertura do nosso programa, que é Dire Straits, né? A gente também tem... Money for Nothing. Tá tocando de fundo aqui. Tá tocando de fundo? A trilha. Essa música é do caralho. Só que a versão instrumental, né? Sem a voz. Isso não é música, isso é um hino. Isso é um hino. É um hino. O que mais que temos? Temos Pink Floyd. Money. E o Rush Big Money, que também a gente usa de trilha. Rush Big Money. E nós vamos deixar hoje o Branco escolher aí a música final do programa, em homenagem ao Dia do Rock, é o nosso programa, que é sobre investimento, certo, Kim? Beleza, gente? Olha, agradecer a todos a participação. Branco, mais uma vez, muito obrigado. Todos que nos assistiram através do YouTube, que nos ouviram aí pela 92.5. Parabéns, Kiss FM, pelos seus 20 anos. E
Parabéns a todos os roqueiros aí, porque hoje é o seu dia. Aproveita, beba com moderação. Isso aí, vamos fechar então? Fechado. Até terça-feira que vem com mais um Tudo ou Nada. Obrigado, gente. Valeu. Deixa eu só atualizar isso aqui.